Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Renato Cinco para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Extraordinária, em 12 de julho de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, e Carlos Caiado, primeiro secretário. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Rosa Fernandes, Tereza Berger, Leonel Brizola, Babá, Jair da Mendes Gomes, Tarcísio Mota, Wellington Dias, Dr. Carlos Eduardo, Daniel Martins, Professor Célio Luparelli, David Miranda, Tiago K. Ribeiro, Professor Adalmir, Paulo Pinheiro, Eliseu Kessler, Inaldo Silva, César Maia, Val Ceasa, Ítalo Ciba, Raimon, Fernando William, Átila, Alexandre Nunes, Rocal, Cláudio Castro, Leandro Lira, Doutor Jairinho, Jorge Felipe, Felipe Michel, Renato Cinco, Carlos Caiado, Rafael Luizo Freitas, Zico, Ulisses Marins, Luiz Carlos Ramos Filho, Tiãozinho do Jacaré, Tânia Bastos, Dr. Jorge Manaia, Marcela Ará, Zico Bacana, Luciana Novaes, Júnior da Lucinha, Otônio de Paula, Vera Lins, Marcelino da Almeida, Alexandre Esquerdo, Jones Moura e William Coelho, 47, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Carlos Caiado, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 17h30. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereadores presentes, funcionários da casa, boa tarde para todos. Em primeiro lugar, queria lamentar o falecimento do segurança aqui da casa, acabou de ter a notícia, nosso colega, qual é o nome dele? O Calixto, lamentavelmente, faleceu. Temos todos que... Sem eco. Temos todos que lamentar e apoiar sua família no que for necessário. A casa, evidentemente, vai tomar as providências necessárias. Estamos reiniciando os trabalhos da casa, primeira sessão depois do recesso, e eu queria, inicialmente, falar sobre um assunto muito importante aqui no país, no estado e no município. A partir de 1º de agosto, no dia 1º de agosto, na primeira semana de agosto, comemora-se a data da luta no combate à tuberculose no Brasil. É uma luta inglória. É uma luta que não é somente brasileira. A tuberculose, como um grave problema de saúde pública no mundo, no Brasil, no estado, no município, Rio de Janeiro, os dados nos mostram a importância do governo brasileiro pensar nisso. E uma das providências que o governo brasileiro tomou sobre isso é exatamente o contrário do que se esperava. À medida que o governo cortou gastos, cortou recursos para vários ministérios e principalmente para o Ministério da Saúde, mostrando claramente a pouca importância que o governo brasileiro tem em relação com esse fato gravíssimo. A mesma coisa nos estados, a mesma coisa nos municípios. A situação no município do Rio de Janeiro, ela é muito grave em relação à tuberculose e os resultados apresentados, tanto no governo anterior quanto nesse governo atual, são pífios, são lamentáveis. Nós temos que saber a importância dessa luta. As casas legislativas têm criado
frentes parlamentares de luta contra a tuberculose. No Estado, na Alerj, tem uma frente, aqui na Casa tem uma frente, composta por diversos vereadores, no momento presidida por mim, e nós temos enfrentado muitos problemas aqui no município do Rio de Janeiro em relação à tuberculose. A tuberculose, para vocês terem uma noção, mata hoje mais de 5.000 crianças, mulheres, homens por dia e não deixa nenhum país intocado, separado nessa lista. É uma das principais. A tuberculose é hoje uma das principais causas de morte no mundo inteiro. Mata pessoas tanto ou mais do que a violência. Embora reconhecendo a prevalência da tuberculose entre homens, mulheres, crianças, também são vulneráveis. Essas pessoas são vulneráveis à tuberculose devido à desigualdade social que o país apresenta. A tuberculose multiresistente é responsável hoje por 1/3 de todas as resistências antimicrobianas no mundo, tomando a agenda de todos os órgãos internacionais na luta por melhoria do atendimento, da prevenção em relação à tuberculose. Embora seja uma preocupação de todas as pessoas, a tuberculose afeta desproporcionalmente populações mais pobres e mais vulneráveis. Tabaco, tabagismo, o uso nocivo e abusivo de álcool e outras substâncias, a poluição do ar, a exposição ao silício, vivendo também como um grave problema para os portadores de HIV, AIDS no Brasil e no mundo. Nós temos hoje dados assustadores da tuberculose no Brasil e no Rio de Janeiro. A própria Secretaria de Saúde, no seu levantamento do ano 2017, mostrou a sua dificuldade em enfrentar esse problema. E a Frente Parlamentar tem feito discussões. Esta semana inteira nós temos discussões em várias áreas aqui do Rio de Janeiro, e é preciso que as autoridades sanitárias brasileiras, que o Ministério da Saúde pense um pouco mais em como atuar. A moradia é um problema grave. A Rocinha é um exemplo de altíssimo índice de tuberculose, devido à pouca circulação de ar, à pouca entrada de luz na casa das pessoas. Pequeno trabalho feito lá alguns anos atrás, quando construíram apartamentos, prédios, com uma melhor ventilação, com a melhor entrada da luz, caiu bastante o número de pessoas com tuberculose naquela comunidade. Portanto, nós temos que aproveitar essa oportunidade, essa semana, que é uma semana para chamar a atenção do mundo, para chamar a atenção das autoridades sobre a gravíssima situação da tuberculose. Nós temos que exigir das nossas autoridades, a nível federal. Gostaríamos muito de saber como é que o atual ministro da Saúde, ex-presidente da Caixa Econômica, como é que ele pensa nesses últimos 5 meses de governo, como é que ele pensa em atuar, em fazer o Ministério da Saúde ter uma atuação mais participativa. Como é que ele pode explicar ao presidente Temer que o corte de recursos para a saúde será um gravíssimo problema de consequências longas, e a tuberculose será um dos pontos que mais teremos problemas no Brasil. Portanto, eu queria saudar o dia de hoje com pesar. Não podemos pensar diferente. É preciso que as nossas autoridades pensem um pouco mais nas populações mais pobres, nas populações carcerárias, na população de rua, as pessoas são usuários de drogas, nos portadores de HIV. É preciso que as autoridades entendam como atuar para que isso tenha uma grande modificação. Depois de falar na tuberculose, vamos falar dos problemas da nossa cidade. E eu queria iniciar uma série de pronunciamentos que vou fazer aqui durante essa semana e a próxima, sobre a situação da saúde aqui no Rio de Janeiro. Não é preciso falar muito. As pessoas estão assistindo, as pessoas estão lendo, as pessoas estão acessando a internet e vendo qual é a situação da saúde no Rio de Janeiro, particularmente no município do Rio de Janeiro.
temos problemas para serem resolvidos. Tivemos um grande escândalo, um grande problema durante esses últimos dias em relação ao nosso sistema de regulação. E é com muita alegria que eu vejo a mobilização dessa casa para discutir esse assunto. Acabaram de dar entrada aqui na casa 3 pedidos de comissão parlamentar de inquérito. Espero que a nossa casa tenha a responsabilidade de aprofundar muito o que está acontecendo no sistema de regulação do Rio de Janeiro. Espero que a CPI, que seja autorizada a funcionar pela presidência da casa, tenha a oportunidade, espero que a CPI tenha a oportunidade de investigar. Eu só espero que não tenhamos na casa, a exemplo do que aconteceu em outras CPIs, uma CPI que seja feita para usar uma chapa branca enorme na frente das suas reuniões. Eu espero que nós tenhamos uma CPI que investigue e proponha modificações em relação ao sistema de regulação, que é absolutamente falido aqui no Rio de Janeiro. E não é somente no atual governo. Esse sistema já vinha com problemas no governo anterior. E nós temos uma proposta, um grupo de vereadores, inclusive outros que queiram participar. Nós esperamos que essa casa possa colocar em votação o mais rápido possível um projeto de lei que já tem mais de 14 coautores, autores, para que a gente possa propor algo que modifique o sistema de regulação aqui do Rio de Janeiro. Projeto que foi bolado, preparado pelos vereadores do PSOL, nós, junto com outros vereadores, fizeram isso. Nós esperamos que esse projeto venha a ser discutido aqui no plenário, para que a gente possa fazer uma modificação. Ele se assemelha muito àquilo que está acontecendo lá em Santa Catarina. Lógico que o projeto pode ser melhorado, e por isso a autoria está aberta para todos os vereadores que queiram modificar, que queiram melhorar, mas o que nós precisamos é trazer esse projeto para a pauta. E é um pedido que nós estamos fazendo à presidência da casa, que a gente possa acelerar. O projeto foi idealizado antes de todos esses problemas que estão acontecendo agora no CIGEG virem a público. O projeto é de abril desse ano, foi apresentado em abril desse ano, e nós esperamos que ele seja discutido aqui na casa. Esperamos que essa casa discuta esse gravíssimo problema que nós estamos enfrentando. Nós vimos aí o que aconteceu durante o recesso parlamentar com a Secretaria de Saúde. O ex-secretário pediu demissão, assumiu a Secretaria de Saúde a subsecretária Beatriz Busch, e continuamos com um problema grave. A situação é caótica. A situação que atravessa o sistema de saúde do município, do Estado, federal aqui no Rio de Janeiro, a situação de todos eles é caótica. Nós tivemos uma modificação, o prefeito eleito democraticamente resolveu entregar. Inicialmente, ele criou uma subsecretaria para investigar. Eu tenho um discurso aqui de 4 anos atrás, que eu ontem resgatei na internet, que dizia o seguinte, ainda era em relação ao governo anterior: se a prefeitura é ruim como gestora da saúde, se ela é ruim como gestora da saúde, ela é pior ainda como reguladora do sistema. Está provado. O prefeito, teoricamente preocupado com a situação, criou, lá no final do ano passado, uma subsecretaria de saúde complementar. Entregou isso a um profissional da rede e, a partir daí, as relações dentro da Secretaria de Saúde nunca foram boas. Eu dizia que nós tínhamos 2 secretarias, a secretaria do então secretário e a secretaria do subsecretário nomeado pelo prefeito. Essa subsecretaria era para tratar dos contratos de gestão. Vocês sabem, nós temos mais de 23 contratos de gestão, um volume de recursos muito grande, do orçamento que hoje está em 5 bilhões e 400, a
a saúde terceirizada da prefeitura fica com 2 bilhões e 300. Mais ou menos em torno de 42% do orçamento da saúde vai para as OS. E quem estava tentando, dizendo que resolveria o problema, era essa nova subsecretaria. Acontece que parece que deu em nada. E, mais uma vez, surge uma figura importante no atual governo para ocupar um lugar de secretário ad hoc. Surge o nosso querido primeiro-ministro Paulo Messina e é chamado pelo prefeito para assumir a responsabilidade, cria uma macrofunção, e essa macrofunção serve para dizer o que? A partir de agora, o que estava lá na subsecretaria de saúde complementar passará às mãos do primeiro-ministro, que eu até chamaria carinhosamente agora de primeiro-ministro da saúde, Paulo Messina. E ele passa a regular, a trabalhar, através dessa macrofunção, os recursos das OS. E, evidentemente, vamos continuar falando nisso, eu estou esgotando meu tempo. Eu queria deixar bem claro, queria que isso ficasse bem gravado aqui, que ficasse na cabeça das pessoas o que vou dizer agora. A informação que se tem sobre a situação econômica da prefeitura é a pior possível. O dinheiro é curto. Os funcionários estão recebendo agora lá adiante, vão receber no dia 7. Os recursos são curtos. Em reunião aqui lá na presidência, quando se discutiu o orçamento de 18, uma reunião com a então secretária Maria Eduarda, com o primeiro-ministro Messina e o subsecretário, a subsecretária na época de saúde, disse o primeiro-ministro: o tamanho do pé da saúde é muito maior do que o sapato da fazenda, do governo. Nós temos que resolver esse problema, porque o pé da saúde, ou seja, os gastos com a saúde, não cabem no sapato da fazenda. Eu disse na época, está registrado, perguntei ao primeiro-ministro Messina, nós temos duas soluções para ir. A primeira é aumentar o sapato da fazenda, é colocar mais recursos, os recursos necessários para a saúde. E a segunda maneira é amputar o pé da saúde. Se o pé não cabe no sapato, o sapato não aumenta, nós vamos cortar um pedaço do pé para ele caber na saúde. E o que significa cortar um pedaço do pé? Significa algo gravíssimo que está em gestação nesse momento lá nessa macrofunção. A informação que nós temos, evidente que eu não posso garantir isso, são informações que eu recebi, mas não são confirmadas, só o tempo vai dizer, e quem vai responder se a informação é errada ou certa será o tempo. Dizem que as duas propostas hoje, vindas da macrofunção do primeiro-ministro Messina e da Secretaria de Fazenda, é o seguinte: duas atitudes têm que ser feitas para cortar gastos excessivos das OS. Há gastos excessivos nas OS? Claro que há. Nós apontamos desde 2013. Foram 26 auditorias pedidas por nós ao Tribunal de Contas que mostraram superfaturamento de preços, contratos irregulares, contratação de escritórios de advocacia, uma série de irregularidades que estão lá no Tribunal de Contas, que tanto a Secretaria anterior não fez nada, como a nova Subsecretaria de Saúde Complementar também nada fez. Se quer cortar gordura, vamos cortar gordura daí. No início do governo Crivella, quando o secretário era o nosso colega vereador Carlos Eduardo, aconteceram cortes da ordem de 300 milhões de gordura. Foi pouco, segundo o nosso primeiro-ministro. É preciso cortar mais. E ele está em estudos com a CODESP e com o primeiro-ministro Messina, duas medidas importantes de redução de recursos na saúde. A primeira, pasmem, a primeira é um tiro no peito da atenção primária do Rio de Janeiro. Eles estão pensando em cortar, nós temos em torno de 1.300 equipes de saúde da família, o que faz uma cobertura, 70% de pessoas que são cadastradas nos serviços de saúde. Ele quer, essas equipes hoje trabalham, cada equipe de saúde da família tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, saúde bucal e agente comunitário de saúde. Essas equipes são responsáveis por atender, porque nesse programa de saúde
na estratégia de saúde da família, cada equipe é responsável pela população adstrita, pela população em volta da onde ela está localizada. Cada equipe hoje atende a 3.500 pessoas em média no município do Rio de Janeiro. Pasmem, a ideia do nosso primeiro-ministro, do nosso secretário de Fazenda, é cortar equipes de saúde da família, fazendo com que as equipes remanescentes, ao invés de tratar de 3.500 pessoas, passe a tratar de 7 a 9 mil pessoas. E isso será um crime. Isso será para a disputa eleitoral. Se alguém pensa em disputa eleitoral quando se fala em saúde, o candidato Eduardo Paes vai soltar fogos, porque se ele precisava de alguém para fazer campanha para ele, o Crivella vai fazer a campanha que ele precisa, vai mostrar que o Crivella destruiu aquilo que ele deixou. Esse crime não pode ser cometido com a saúde pública do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro, está em estudos. Ou seja, eles acham que quem atende 3.500 não tem problema nenhum em atender 9.000. Eu não sei aonde eles fizeram a formação em gestores na área de saúde, mas devem ter feito em algum lugar. E o segundo ponto que corre, como dizem normalmente, como o ex-secretário César Benjamin dizia que quando o primeiro-ministro Messina queria dizer alguma coisa, ele dizia fonte da prefeitura. Então, fonte da prefeitura nos disseram que a segunda ideia é devolver os 2 hospitais municipalizados pelo prefeito Eduardo Paes, o Rocha Faria e o Albert Schweitzer, devolver esses 2 hospitais ao governo do Estado. Vamos aguardar. O governo é deles, eles é que mandam, mas a sociedade tem que estar atenta para cobrar. Portanto, eu espero... Para concluir, vereador. Concluindo, eu espero que a gente possa discutir o projeto de lei de criar uma plataforma nova para dar transparência ao CISREG. Eu espero que tenhamos uma comissão parlamentar de inquérito que avalie tudo que foi denunciado pela imprensa, pelas redes sociais e no dia a dia de cada um, e espero que o primeiro-ministro Messina não venha fazer campanha para o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Obrigado. A próxima oradora escrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Tem próximo orador, Chancela? Não estando presente. Quem é o próximo? Renato 5. Não estando presente, próximo orador escrito é o nobre vereador Renato 5, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Difícil escolher por onde começar o primeiro discurso do semestre, mas eu quero aproveitar a intervenção do vereador Paulo Pinheiro, especialmente a última parte, para dizer o seguinte: acho que, na verdade, Paulo, a prefeitura Marcelo Crivella acabou no dia 12 de julho, no dia em que aconteceu a sessão extraordinária da Câmara Municipal para votar os pedidos de abertura de processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Naquele dia, saiu a administração Crivella e, informalmente, se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro o mecenato. Esse é o regime que hoje governa a nossa cidade. Não podemos confundir com mecenato. Não se trata do governo de nenhum mecenas. É o governo do Paulo Messina. Esse é o governo que temos hoje na cidade do Rio de Janeiro. E como é que se caracteriza o mecenato? O mecenato, ele tem como característica fundamental um prefeito absolutamente nas cordas, que precisa atender a demandas republicanas ou pouco republicanas dos vereadores liderados
pelo Paulo Messina. Hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem mais nenhuma viabilidade política. É uma prefeitura que já não foi eleita pela maioria da população. Das eleições para cá, perdeu o respaldo de muitos daqueles que o elegeram. E hoje, o exercício do governo, de fato, não está nas mãos da pessoa que foi eleita. Está nas mãos de outra pessoa. Ou seja, é uma situação que não pode perdurar. Eu não gosto do instrumento do impeachment. Acho que o impeachment da presidente Dilma Rousseff deixou muito claro qual é o perigo de se deixar na mão do parlamento o poder de afastar um chefe de executivo eleito em função de questões muito subjetivas, como a definição do que é crime de responsabilidade. Não gosto. Eu prefiro outro instrumento, que é a revogabilidade de mandatos. Infelizmente, isso não existe na nossa Constituição. Existe em outros lugares do mundo. Existe na Venezuela, por exemplo, foi feito contra o presidente Hugo Chávez, que ganhou o referendo e continuou no governo. Existe, por exemplo, no estado da Califórnia, onde, inclusive, o seu mais famoso governador, o ator Arnold Schwarzenegger, foi eleito governador da Califórnia numa eleição convocada a partir da revogação do mandato do então governador eleito. No Brasil não temos esse instrumento. Eu acho que o ideal, nesse momento, para solucionar essa grave crise política que tomou conta da Prefeitura do Rio de Janeiro, seria que a população tivesse essa alternativa, que o povo tivesse o poder de organizar um abaixo-assinado, que a partir de um determinado número de eleitores assinando esse abaixo-assinado, 15%, 20% dos eleitores da cidade pudessem convocar um referendo para decidir se o prefeito Marcelo Crivella permanece no cargo ou se são convocadas novas eleições para a Prefeitura do Rio. Infelizmente, não temos esse instrumento. Temos o instrumento do impeachment. Quando o prefeito viola o Estado laico, diz de sua própria boca: vamos aproveitar o tempo que temos na prefeitura para arrumar as nossas igrejas. Um prefeito que não entende a importância do Estado laico para a paz social, que não entende a importância do Estado laico para prevenir conflitos religiosos numa sociedade, um prefeito que age claramente para beneficiar aqueles que se aproximam de sua opção religiosa e que também, por outro lado, vem agindo sistematicamente para prejudicar as religiões de origem afro-brasileira. Esse prefeito precisa ser afastado do cargo. Quando esse prefeito, em função dos seus erros, em função do desrespeito ao Estado laico, em função do crime eleitoral dentro do Palácio da Cidade, quando esse prefeito é obrigado a entregar o poder para um vereador, formar uma base com o método do troca-troca, das nomeações para garantir apoio, quando
o prefeito Crivella perde qualquer condições de governar e se estabelece o mecenato na cidade do Rio de Janeiro, eu acho que não há outro caminho para os defensores da democracia que não seja insistir na luta pelo afastamento do prefeito. Precisamos restabelecer a soberania popular na nossa cidade. A cidade não pode ser governada por uma maioria parlamentar fisiológica, com o primeiro-ministro não nomeado assumindo o lugar do prefeito. Precisamos restabelecer a soberania popular. E hoje, o único caminho para se restabelecer a soberania popular na nossa cidade é o impedimento do prefeito Marcelo Crivella e a convocação de novas eleições. Abrimos o segundo semestre dos trabalhos nessa Câmara Municipal e quero anunciar que a oposição não pode desistir de lutar pelo restabelecimento da soberania popular. O povo do Rio de Janeiro não elegeu Paulo Messina para prefeito. O povo do Rio de Janeiro se arrependeu do prefeito que elegeu. E a única maneira de voltar a ser o soberano dessa cidade é podendo escolher diretamente o novo prefeito. Fora Crivella. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos. Senhora presidente, os vereadores, demais cidadãos presentes à sessão. Bem, nós estamos hoje no dia 1º de agosto, reiniciando os trabalhos legislativos e o reinício, o recomeço é sempre uma oportunidade de refletirmos sobre os acontecimentos do passado para nos situarmos no presente e projetarmos o futuro. Eu diria que nós terminamos o primeiro semestre com algumas dificuldades, alguns problemas. Problemas, naturalmente, na relação entre poder legislativo, poder executivo, votações tumultuadas, votações polarizadas, mas situações como o dia de hoje nos possibilitam dizer que dessa experiência do primeiro semestre, algumas coisas devemos ter aprendido. Uma delas, né, quer dizer, como nos conduzirmos como parlamentar. Desculpe aqui o comportamento meio professoral, mas eu acho que os cabelos brancos, o tempo de vida política, especialmente aqui na Câmara, me permitem, às vezes, dar algumas sugestões. Quer dizer, uma primeira sugestão, é claro, é que a gente não confunda, né, as nossas relações políticas com as nossas relações pessoais, as nossas relações como colegas aqui dentro
da Câmara. Procuremos sempre, né, ter um comportamento de respeito. Nem sempre isso é possível, às vezes os ânimos se exaltam, mas a gente tem que ter sempre um comportamento cuidadoso. Eu até faço referência, né, a uma pessoa por quem eu pessoalmente tenho um grande carinho, que é o vereador Ottoni de Paula, estava aqui na sala inglesa, não está aqui entre nós, mas que terminou, digamos assim, o último ato da sessão legislativa anterior, né, com um comportamento que eu tenho a convicção de que ele tenha aprendido que não deva ser uma regra na sua conduta política e pessoal. É evidente que o vereador, pela sua história, pela sua vida, né, pela atividade pastoral que exerce, tem uma boa oratória, uma boa forma de se comunicar, né, e tudo leva a crer, pelo seu comportamento, que tem legítimas ambições políticas. Mas precisa dar o tom adequado, não é, a essa sua ambição, porque senão ultrapassa um limite do qual, na vida pública, a gente não consegue retornar. Eu costumo dizer que o homem público se livra de todos os epítetos. Não é? Tem candidato aí que é rotulado de ladrão e consegue se reeleger com uma grande votação. Candidato que é rotulado de incompetente se candidata em novas eleições e se reelege. Enfim, candidato que é rotulado de diversos outros nomes críticos, né, e consegue se reeleger. Mas quando é rotulado como é que é a palavra adequada para não ser agressivo? Ridículo, aí é difícil voltar atrás. Na política a gente se livra de tudo, mesmo, menos, né, da condição de ridículo. Essa fica para sempre, essa a gente não consegue superar. Então é uma recomendação que faço, né, aos colegas, a partir do comportamento de um outro colega, que a gente tenha sempre cuidado. Defender com vigor aquilo que a gente crê faz parte da nossa atividade nesta casa. Mas quando a gente vai além, né, e se comporta de uma forma que nos faz ser vistos pela população como uma figura ridícula, aí o prejuízo é imenso. Bom, aproveitar para dizer que a votação que fizemos aqui para a possível, né, investigação da conduta do prefeito Marcelo Crivella, e que foi interpretada por muitos como o pedido de impeachment do presidente, ainda que houvesse um pedido de impeachment proposto por um vereador, né, o que justificava a abertura de investigações, eu adianto que, mesmo que estivesse absolutamente convicto dos erros que o prefeito eventualmente tenha cometido ao reunir 250 pastores para dar atendimento específico, e, portanto, não republicano a esses pastores, eu não seria favorável ao impeachment, né? Acho que o impeachment é uma coisa muito grave. Não é uma pessoa eleita com mais de 1.700.000 votos que, por qualquer motivo, tenha que ser afastado do seu cargo por, né, alguns vereadores, ainda que fosse a unanimidade da Câmara. Nós precisamos pensar sempre muito bem quando tomamos a atitude mais radical em relação ao Executivo. Devo até admitir e reconhecer, não para ficar de bem com quem quer que seja, ou para, né, que vejo
né, no esforço do nosso colega Paulo Messina, já alguns resultados favoráveis à Prefeitura no seu conjunto. Não é? A saída de alguns nomes que integravam o governo, algumas mudanças que a gente tem acompanhado, vão efetivamente de encontro a algumas preocupações que tínhamos, né, de possibilidade de práticas não republicanas, irregulares. E nós vamos continuar nesse segundo semestre na torcida para que a Prefeitura acerte muito mais do que erre, porque se isso acontecer, quem estaria ganhando seria a população do Rio de Janeiro. E assim, também deixo claro aqui que continuarei exatamente com a postura que sempre tive. Né? Tudo aquilo que for positivo para o interesse público, tudo aquilo que for republicano, tudo aquilo que for, no meu nível de consciência, é claro, porque naturalmente cada um aqui pensa de uma forma, né, favorável ao interesse da cidade, terá meu apoio, e aquilo que eu entender, de acordo com a ótica, visão política, ideológica que tenho, que é ruim para os interesses da cidade, votarei contra. Portanto, não fica nenhuma postura aqui de oposição radical, nem de governismo radical. É claro que a atitude do prefeito, quando utilizou o jornal da Igreja Universal, que tem 2 milhões de jornais publicados, que, aliás, talvez seja a maior publicação de jornal no Brasil, e coloca lá o nome, né, com foto dos vereadores, me incluindo, como sendo vereador contrário aos evangélicos, isso nos provoca, naturalmente, a necessidade de reagirmos e, primeiro, agradecer, né, no jornal que tem uma tiragem de 2 milhões de exemplares, que é distribuído de casa em casa, gratuitamente, e que tem a nossa foto, não para dizer que somos ladrões, bandidos, corruptos, fisiológicos, maus gestores. Vereador, só me concede uma parte, quando puder? 1 minuto. Pois não, querido. Deixa eu só concluir. Perdão. Então, então a publicação em que sai a minha foto e a foto de outros colegas aqui no jornal, só tem um equívoco, e que eu fiz questão de, nas redes sociais, me defender, dizendo exatamente o que eu estava votando. Aliás, bombou nas redes sociais, bombou a tal ponto que provavelmente um hacker entrou no meu Facebook e retirou, né, a postagem que eu havia feito me defendendo, né, da acusação de defender o afastamento do prefeito e, por isso, ser contra os evangélicos. Né, eu disse lá, inclusive, que meu pai é evangélico, né, portanto, não seria contra os evangélicos. Né, fui contra uma determinada postura do prefeito e entendi que deveria ser investigado, aliás, como fez o Ministério Público. O Ministério Público não propôs que cassássemos o mandato do prefeito. Né? Estabeleceu uma série de normas, regras de conduta que o prefeito tem que ter a partir de agora para não sofrer nenhuma sanção judicial. Era isso que a Câmara deveria ter feito e perdeu a oportunidade de fazê-lo. Bom, superado esse tema, eu passo a palavra ao nosso colega que pediu uma parte, rapidamente, por favor. Muito obrigado, vereador Fernando William. Rapidamente, vereador Fernando William, eu sei que o senhor também, obrigado por me conceder, volta aos trabalhos, é um prazer estar com o senhor, mas só queria rapidamente falar, não vou ler toda a carta, só queria que a presidência, vereadora Tânia Bastos, pudesse incluir no diário da casa a carta que o deputado Carlos Osório colocou hoje, divulgou em toda a rede social. E eu, como trabalhei durante 5 anos junto com o deputado Carlos Osório, meu líder político, uma pessoa que eu aprendi muito na minha vida, de trabalhar, de servir,
uma pessoa que é amante do esporte, veio do setor privado, hoje deputado estadual, vai cumprir o seu mandato até o final do ano e, para a tristeza nossa, tristeza da cidade, uma pessoa que tem no seu prazer de servir a cidade do Rio de Janeiro, mas eu queria assumir o meu compromisso de dar continuidade a esse trabalho, esse amor pela cidade, o trabalho pela cidade do Rio de Janeiro, e gostaria de incluir, porque não vai dar tempo para ler, mas amanhã, se for possível, eu leio essa carta, mas é com alegria pela pessoa que é, pelo homem que é, mas com tristeza que a cidade perde. Mas que o Carlos Osório possa contribuir da forma que ele puder, mas fica aqui um legado de um trabalho de amor à nossa cidade, e eu, como um vereador que trabalhei com o Osório durante 5 anos e trabalhamos nessa campanha que ele veio a prefeito e eu a vereador, assumo esse compromisso de dar continuidade, de trabalhar, de servir com muito amor, não só aos meus eleitores, aos eleitores do Carlos Osório, e vamos seguir pelo bem da nossa cidade. A cidade só agradece ao Carlos Osório. Eu agradeço como vereador, muito obrigado, Carlos Osório, e a cidade também agradece. Muito obrigado e que Deus possa te abençoar de volta no setor privado. Vereador, muito obrigado. Vossa Excelência quer que seja publicado hoje ou amanhã Vossa Excelência fará a leitura? Não precisa, pode publicar para mim hoje, publicar? Por favor? Isso, tá bom? A presidência muito acolhe vossa solicitação. Muito obrigado, presidente. Bom, pois não, vereador então, Fernando William. Eu queria falar um pouquinho sobre a situação do Brasil, que é uma situação realmente que me preocupa. Aliás, essa semana, ontem, mais precisamente, eu estava lendo um livro, um texto, aliás, de uma filósofa alemã, Hannah Arendt, que viveu de 1905 a 1974, e que, entre muitos textos interessantes que escreveu, um deles foi o julgamento de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era o responsável pela Gestapo, pelo encaminhamento dos judeus para campos de concentração. E ela, nesse livro, aborda um tema que é um tema muito interessante, que é a banalidade do mal, onde ela tenta, do ponto de vista filosófico, demonstrar que mesmo figuras monstruosas, como era o caso de Adolf Eichmann, enxergam com absoluta naturalidade o mal que fazem ao outro, ou que fazem à sociedade. Então, alguém que foi responsável por milhões de pessoas mortas em campo de concentração, no julgamento dizia com a maior naturalidade, daí a naturalidade do mal, que ele cumpria ordens, que ele era disciplinado, que ele entendia a sua prática como uma prática absolutamente natural de quem, cumprindo ordens, encaminhava judeus, comunistas, ciganos, protestantes para campos de concentração onde eram brutalmente, covardemente tratados e assassinados. Claro que essa reflexão também nos faz pensar sobre a situação do Brasil hoje. E eu vou dar 2 dados, porque me falta apenas 1 minuto, 2. Primeiro, está no Jornal do Brasil hoje, não sei quem leu, que há um pequeníssimo grupo de brasileiros que tem depositado em bancos do exterior algo em torno de 498 bilhões de dólares nos bancos exteriores. O que significa dizer que o dólar, chegando perto de R$4 e arredondando para R$4, nós temos um pequeno grupo de brasileiros que tem depositados em bancos oficiais ou não, fora do Brasil, algo em torno de 2 trilhões de reais. Enquanto isso, nós temos
mais de 50 milhões, o próprio jornal O Globo hoje chega a falar em mais de 60 milhões de brasileiros que estão desempregados, subempregados, empregados na informalidade ou que nunca procuraram sequer emprego para serem detectados, né, como fora do mercado de trabalho. Nós temos 62 milhões de pessoas negativadas no sistema de inadimplência, né, como Serasa. Nós temos 700 milhões de pessoas nas cadeias, das quais mais de 95% são pessoas pobres, são pessoas de origem negra, são pessoas que não tiveram educação, saúde, assistência por parte do Estado. Enfim, nós vivemos num país que, depois de todas as denúncias, todas as ações que são desenvolvidas pela Justiça, vou concluir, certa ou errada, continua a praticar o mal, continua a banalizar o mal, continua a tratar a sociedade como se a sociedade fosse um bando de ignorantes. Bom, o nosso mandato vai dar continuidade à denúncia desses fatos e à busca de encontrar soluções no plano municipal, estadual e federal, para que a gente não banalize o mal, para que a gente trate, né, o cidadão comum, o ser humano, como ele deve ser tratado. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Mensagem número 85 do Poder Executivo. Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar a retirada de apreciação em definitivo do projeto de lei 855 de 2018, que altera dispositivos da lei número 3.344, de 28 de dezembro de 2001, e da lei número 3.020, de 5 de maio de 2000, para reanálise. Contando desde já com o apoio dessa ilustre casa, a presente iniciativa, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração, prefeito Marcelo Crivella. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 23, da autoria do vereador Zico Bacana. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei 510 de 2017, de minha autoria, que reconhece como polo gastronômico e cultural da cidade do Rio de Janeiro toda a extensão do logradouro Marcos de Macedo, localizado no bairro de Guadalupe, e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 760 de 2018 do vereador César Maia. Aqui na mesa diretora, com fluxo no regimento interno desta Casa de Leis, a concessão de medalhas de mérito Pedro Ernesto à senhora Janete Allen. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 761 de 2018, do vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de São Francisco de Assis ao cabo da Polícia Militar Felipe Loureis de Almeida, por sua inestimável contribuição à proteção dos direitos dos animais da cidade do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 762 de 2018, do vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de São Francisco de Assis ao cabo da Polícia Militar William Mesquita de Souza, por sua inestimável contribuição à proteção dos direitos dos animais da cidade do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 763 de 2018, do vereador Felipe Michel. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de Pedro Ernesto ao senhor Neymar da Silva Santos Júnior. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem.
Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia pela ordem. Vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, primeiramente, boa tarde, bem-vindo a todos aqui para o segundo semestre. Eu queria fazer um apelo, um pedido ao presidente, à mesa, ao presidente da casa. Nós tivemos hoje na reabertura a colocação de alguns pedidos de CPI a respeito de fatos ocorridos durante o recesso e que foram, em parte, discutidos aqui naquela sessão extraordinária que interrompeu o recesso. Então, como tivemos a apresentação de 3 pedidos de CPI, eu gostaria de solicitar ao presidente que pudesse, dentro do prazo mais rápido possível, dentro do que é daquela rotina que o senhor faz com a Procuradoria e tal, que o senhor pudesse decidir realmente qual é, no mais rápido tempo possível, porque este assunto é um assunto importante, a sociedade está reclamando em relação a essa avaliação, a Câmara mostra o interesse, né, dos vereadores, né? É um caso muito importante da gente avaliar, somente a opinião pública entender que a Câmara está preocupadíssima em avaliar esses problemas acontecidos. Tivemos a oportunidade de tentar que essa CPI pudesse ser instalada já naquele dia, quando aconteceu a sessão na tentativa do impeachment do prefeito Crivella, que não foi bem sucedido, e tentamos colher as assinaturas naquele dia, mas uma boa parte dos vereadores, principalmente aqueles que estavam animados, felizes com a vitória do não impeachment, disseram que não havia necessidade, não quiseram assinar naquele momento. Para nossa alegria, hoje estamos vendo que eles resolveram que é importante assinar e resolveram então fazer uma CPI própria para poder discutir o que é democraticamente correto, só entender para a gente não esquecer as coisas que fala e que a gente faz. Então espero que o senhor possa dar essa resposta o mais rápido possível para a instalação de uma CPI que é absolutamente necessária para discutir todas as irregularidades que vêm acontecendo e que estão sendo denunciadas em relação ao sistema de regulação, bem como a infeliz reunião que o prefeito fez anteriormente lá no Palácio da Cidade. Então, o pedido era esse, que o senhor pudesse, dentro das possibilidades técnicas, acelerar a escolha ou a determinação de qual das comissões, ou quantas, ou se todas, como é que o senhor imagina que possamos ter a discussão sobre uma comissão parlamentar de inquérito sobre esse fato gravíssimo, no momento em que a saúde pública do Rio de Janeiro está absolutamente entregue a um caos nem visto, nem nos governos, quando a prefeitura faliu. Muito obrigado. Nobre vereador Paulo Pinheiro. Eu de imediato não tenho como dar a resposta a Vossa Excelência, porque eu não conheço o teor das proposições que foram apresentadas à mesa diretora dos trabalhos. Via de regra, apresentado o requerimento, ele vai à consideração da Secretaria-Geral da mesa diretora e, posteriormente, vem até mim. Então, vamos aguardar esse prazo regimental, tem um prazo que estabelece a legislação, e, naturalmente, nós vamos dar uma decisão como deve ser dada. Só para encerrar, queria, mais uma vez, então, externar meus parabéns ao interesse dos vereadores e ao trabalho importante, inclusive o trabalho do nosso primeiro-ministro Messina, que estava aqui como representante na casa, ajudando a que as CPIs pudessem antecipar rapidamente. Queria parabenizar, inclusive, o trabalho da Casa Civil do primeiro-ministro Messina na discussão da CPI. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa tarde, que tenhamos um segundo semestre melhor que o primeiro. Queria pedir especial atenção ao líder do governo, deputado Jairinho. Por favor, Jairinho. Eu acho que os senhores se deram conta do que aconteceu agora, no início da sessão. O prefeito Marcelo Crivella retirou em definitivo o projeto de lei 855. Se os senhores e as senhoras estão recordados, no debate sobre Previdência, havia 2 projetos. Um que taxava o inativo, o aposentado, e outro que previa uma série de outros recursos para a possível capitalização do fundo. Todos nós sabíamos
que a conta que recaía sobre os aposentados não era suficiente para resolver o problema do FUNPREVI. E dizíamos que o projeto 855, esse tinha mais possibilidades, ele era mais importante. O que acaba de acontecer nesta casa? O prefeito Crivella acaba de dizer que os únicos que vão pagar pela crise do Prev Rio são os aposentados. Ele acaba de retirar o projeto 855. É disso que se trata. A gente precisa tomar uma posição sobre isso. Vocês não podem ficar calados, que agora está claro. Crivella jogou apenas nas costas dos aposentados o fato da péssima gestão do FUNPREVI ao longo de todos esses anos e retirou o outro projeto que nós estávamos discutindo. Essa prefeitura tem a cara de pau de fazer isso agora. Ou o primeiro-ministro Messina vem a público dizer que o projeto volta o mais rápido possível, ou está claro que todos aqueles que votaram a favor da taxação dos inativos votaram para que apenas os aposentados paguem a conta da péssima administração do FUNPREVI. Definitivamente, se o 855 não voltar para essa casa, quem votou a favor da taxação de inativo é inimigo dos servidores deste município. Pela ordem, vereador Antônio de Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me recordo, senhor presidente, quando eu era moleque, eu tinha por volta de uns 12 anos de idade, um garoto que não conseguia me tirar na mão, não é? Eu era mais forte que ele. Ele resolveu então ofender o meu pai. E na minha cara o moleque disse assim: seu pai é bicha, seu pai é gay. Eu me lembro que eu parti para cima do garoto e dei um soco nele, tá? Porque para nós, homens, chamar um pai de bicha, de gay, é a mesma coisa que chamar uma mãe de prostituta, de rapariga. Isso é o mesmo sentimento. Senhor presidente, é com o mesmo sentimento de revolta que eu uso esse microfone da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para protestar contra uma peça LGBT, Jesus Rainha do Céu, feita em Garanhuns, em Pernambuco, aonde encenaram e no final da peça começaram a gritar, começaram a berrar que Jesus é bicha. Eu estou repetindo o que eles falaram, que Jesus é bicha, que Jesus é travesti. Senhor presidente, eles sabem que Jesus nunca foi bicha, eles sabem que Jesus nunca foi travesti, mas qual é a intenção? A intenção é uma só, é provocar a comunidade cristã, que eles entendem ser o grande adversário e o grande inimigo deles. Porém, eles que atacam os cristãos, nunca atacam o Estado Islâmico, nunca atacam os países do Oriente Médio, que persegue, que mata homossexual. Nunca criticaram a Cuba, que é o país das maravilhas da esquerda, que sempre perseguiu o homossexual. Agora quer atacar a comunidade evangélica. As coisas desse país estão muito estranhas, senhor presidente. Chamar um homossexual de bicha é homofobia. Chamar Jesus Cristo de bicha é arte. Nós já tivemos 3 questões de ordem. Então nós vamos votar um projeto e depois eu cederei a palavra pela ordem aos vereadores. Mas antes de colocar em discussão, em votação o primeiro projeto, eu quero propor um minuto de silêncio em decorrência do falecimento do funcionário
inspetor de segurança dessa Câmara Municipal, José Calixto. Então vamos proceder a um minuto de silêncio pela passagem. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto parcial, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de Lei 790-A de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Incentivo à Quitação de Créditos Tributários de Devedores em Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil ou risco de insolvência, apurado com base no modelo de Keynes, a partir de demonstrações contábeis auditadas, e institui o Fundo Especial da Administração Tributária e dá outras providências. Em discussão, para discutir o projeto, vereador Fernando William. Discutir o veto. Vai discutir, não? Então, Sua Excelência. Para discutir o veto, vereador Raimon. Vossa Excelência está inscrito para discutir o veto. Não, da tribuna. Senhor presidente, era apenas uma tentativa naquele momento de fazer o debate por conta daquela vergonhosa votação que ocorreu naquele dia, era só para obstruir, mas hoje eu estou deixando de lado. Inscrito para discutir o vereador Leonel Brizola, que também renuncia à inscrição. Vereador David Miranda também está inscrito para discutir. Abre mão também da inscrição. Vereador Babá também está inscrito para discutir, está renunciando à discussão. A matéria continua em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o vereador Dr. Jairinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria encaminhar pela manutenção do veto. Em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Votação liberada. Como votam os senhores vereadores? Registrar a ausência da vereadora Rosa Fernandes, que não comparecerá às sessões de hoje e de amanhã, em decorrência de acidente ocorrido com pessoas de sua família.
Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 25 senhores vereadores. Não 13 senhores vereadores. Os vetos estão mantidos. Pela ordem, a nobre vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu vou voltar ao assunto proposta de CPI. Para nossa surpresa, hoje, no reinício dos trabalhos, de volta do recesso, nós vimos a base do governo apresentando um requerimento de proposta de CPI em relação aos fatos que envolvem o senhor prefeito naquela reunião com 250 pastores e a proposta de benefícios a esses pastores. Confesso ao senhor que estranhei. Por que eu estranhei? Estranhei porque eu diria que na sua integridade das 20 assinaturas, nenhum desses senhores vereadores quis assinar o requerimento de proposta de CPI proposto pelo nobre vereador Paulo Pinheiro e também por mim. A nossa proposta apresentava 19 assinaturas. Eu acho que coisas da democracia, coisas da política, mas eu gostaria, senhor presidente, que o senhor olhasse com especial atenção a nossa proposta, o escopo da nossa proposta, considerando que, na verdade, ele vai abordar todos os assuntos referentes àquele encontro. Tanto a questão do CISREG, quanto do IPTU, quanto do benefício de ônibus em porta de igreja, quanto de colocação de quebra-molas. Então, na verdade, a nossa proposta ela é ampla e abrangente. Eu tenho certeza que o senhor, a mesa, a Procuradoria da Casa olharão isso com determinado cuidado. E esperamos que realmente os fatos sejam rigorosamente e com muita responsabilidade apurados, porque nós vamos estar aí participando de todo o processo. Por último, senhor presidente, também estranhei a retirada do projeto 855, que propunha, na verdade, uma ampla discussão para que nós pudéssemos, de alguma forma, capitalizar o FUNPREV, porque não adianta, não vai resolver o problema da Previdência apenas taxar o inativo. O que nós tememos é que daqui a pouco venha uma proposta taxando não em 11%, mas em 14%, como fez o Estado, e não apenas o aposentado, o inativo, que ganha acima de R$ 5.500, mas sim todos, porque sabemos perfeitamente que se não for capitalizado o FUNPREVI, não teremos solução com apenas essa taxação contra a qual eu votei contra, e qualquer outra que apareça para taxar o inativo ou que possa vir a prejudicar os nossos servidores, sempre terão o meu voto contrário. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador David Miranda.
Eu venho aqui falar em resposta ao pastor Otônio de Paula, vereador aqui dessa casa, que utilizou o microfone para falar de uma peça que, por sinal, todos os pastores deveriam assistir, né? Onde uma atriz, a Renata Carvalho, faz uma travesti, ela é uma travesti que seria, segundo na peça, Jesus Cristo. Essa peça ela foi passada há 2 meses aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ela sofreu censura do nosso prefeito. E aí eu me viro para vocês aqui e pergunto qual é o real problema entre Jesus Cristo ser interpretado por uma travesti. Qual é o problema de Jesus Cristo ser interpretado por uma mulher, por um negro? Eu acho que a religião que se prega, que fala de Jesus Cristo, ele foi um cara humano que andava com o povo, que fazia o bem sem olhar a quem. E eu acho que os pastores, alguns, eu não falo todos, hoje se utilizam dessa fé, desse homem que existiu, que construiu, que passou amor para a humanidade, para chegar em cargos de poderes e utilizar só simplesmente esses cargos de poder ao seu próprio bem, para eles próprios, para fazer discursos de ódio sobre uma classe. Jesus Cristo, se voltasse hoje, podia ser uma travesti, porque as travestis são crucificadas, morrem a pauladas e facadas dentro das periferias e dentro das cidades. As mulheres são estrupadas, morrem em feminicídios todos os dias nesse país. Jesus Cristo foi morto por suas ideias. Então, os negros, também Jesus Cristo podia ser um negro voltando hoje, mas as pessoas se prendem a uma ideia de uma imagem de Jesus Cristo com cabelo grande, louro, olhos azuis, branco. Jesus Cristo é uma ideia de amor universal. Jesus Cristo é uma ideia de troca universal. Não é o que muitas pessoas aqui nesse lugar vêm tentar utilizar. E olha que eu não sou cristão, hein? E olha que eu entendo a mensagem de amor ao próximo. E essas pessoas utilizam da sua fé para fazer isso. Jesus Cristo muito bem podia ser um travesti. Jesus Cristo muito bem podia ser um transgênero. Poderia, se vocês abrissem a sua mente e entenderem que o preconceito existe na frase, quando você não permite que Jesus Cristo seja qualquer coisa a não ser a caixa que você coloca ele. Ele foi um filho de Deus. Assim, né, como diz a religião, todos nós somos. Então uma travesti também poderia ser Jesus Cristo, porque também ela é, aos olhos de Deus, um filho de Deus. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Otônio de Paula. Pela ordem, o novo vereador Rafael Luiz Freitas. Presidente, só para justificar a ausência do vereador Átila Alexandre Nunes, que foi participar da Convenção Nacional do MDB. Muito bem, justificada a ausência de Sua Excelência. Passa-se ao projeto seguinte, que nós tivemos 3 questões de ordem. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de emenda à Lei Orgânica número 13 de 2017, de autoria do vereador professor Célio Parelli. Presidente. Que altera o inciso 4 do artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, dispondo sobre o pagamento do 13º salário aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Pela ordem, vereador doutor Jairinho. Presidente, adiamento da matéria por uma sessão. Proposto o adiamento da discussão por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem. Queria justificar a ausência do vereador Tiago Carribeiro para a convenção do PMDB. Justificada a ausência do nobre vereador Tiago Carribeiro em decorrência de compromisso com a Convenção Nacional do PMDB. Pela ordem, vereador Antônio de Paula. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, as organizações Globo agora estão prestando um grande serviço à democracia quando começaram agora a fazer uma análise
das declarações dos candidatos à presidência da República uma análise de fake ou fato. Fake é mentiras, não é? Fake ou fato. E o primeiro a ser analisado foi ontem Jair Messias Bolsonaro, devido à entrevista que ele deu, na minha opinião, bem sucedida, porque ele estava numa arena de repórteres da esquerda que não estavam ali para entrevistá-lo, estavam ali para massacrá-lo, delapidá-lo, né? Essa foi a intenção. Mas acredito que ele tenha se saído bem. Bem, mas na análise se Bolsonaro mentiu, fake ou fato, começa assim: Bolsonaro faz uma declaração. Quer ver? Um dia os votos foram por aclamação. Ulisses Guimarães votou no dia 11 de abril de 64 em Castelo Branco. Bem, para este ponto, a resposta do Sistema Globo de Comunicação foi nem fake e nem fato. Foi, não é bem assim. E disse: a Constituição que estava em vigor em 46 previa a eleição direta para a eleição de 65, que não ocorreu. Já a eleição de Tancredo Neves à presidência em 85 estava em concordância com a Constituição de 67. Então, eles repetem a mesma coisa que Bolsonaro haviam dito com uma outra roupagem de detalhes. Segunda análise de fake ou fato de Bolsonaro. Bolsonaro foi acusado de apoiar os policiais na greve lá no Espírito Santo. Ele diz: fizeram, eu não participei e nenhum de vocês tem uma troca de mensagem minha. Aí o jornalista disse: mas o senhor postou no Facebook um vídeo sobre isso. Bolsonaro disse: que vídeo, que greve, que motim. Então, a resposta do Sistema Globo não é nem fake e nem fato, e sim não é bem assim. E quando mostra o vídeo, mostra que Bolsonaro realmente não estava apoiando aquela greve. A terceira intervenção, senhor presidente, é que o jornalista esquerdista, cubista, lulista, perguntou sobre o privilégio dos policiais. Bolsonaro responde: não é privilégio, nós policiais não temos fundo de garantia, hora extra, direito de fazer greve. Isso é fato ou é fake? A Globo responde: não, isso é verdade. Ao falar sobre as questões trabalhistas dos policiais, o candidato falou a verdade. E a última análise, o quarto fake ou fato, vereador Leandro Lira. O jornalista perguntou: o senhor disse que queria ser vice do Aécio. Bolsonaro interrompe e diz: eu nunca disse isso. Isso foi inventado pela Folha de São Paulo. Fake ou fato? Aí o Sistema Globo errou. E eu sei que não erraram intencionalmente, porque a Globo não tem nenhuma intenção de desconstruir Bolsonaro. Mas eles apenas mostraram a mesma reportagem da Folha de São Paulo, que Jair Messias Bolsonaro disse que é mentirosa, porque o único jornal que publicou à época, em 2012, que Bolsonaro disse que queria ser vice de Aécio, foi a Folha. Aí o Globo cometeu esse pequeno lapso, só para tentar pegar talvez Bolsonaro em uma mentira, pegando a mesma Folha que ele disse que mentiu a respeito dele. Então, parabéns ao Bolsonaro, porque passou ileso sobre este novo programa do Sistema Globo de Comunicação, fake ou fatos. É bom ter um candidato a presidente da República que, além de honesto, não é mentiroso. Obrigado. Pela ordem, vereador Raimon. Senhor presidente, nós estamos vivendo no dia de amanhã, vereadoras e vereadores, uma discussão proposta pelo governo golpista de Michel Temer sobre a questão da reforma do ensino médio. Você colocaria sua filha, o seu filho, ou qualquer adolescente em uma escola de ensino médio que ofereça apenas as disciplinas de português e matemática?
Em uma escola em que não seja obrigatório o ensino da história, geografia, química, física, biologia, filosofia, sociologia, línguas, educação física, educação artística, literatura e redação. Em uma escola em que todas essas disciplinas sejam opcionais, entre aspas, flexíveis, e que possam ser reunidas em áreas de conhecimento e até realizadas à distância via internet. Você acredita em uma escola de ensino médio em que educadores não precisem da formação pedagógica específica para ministrar as disciplinas, entre aspas, flexíveis? Escolas talvez abertas a sumidades que afirmem que portugueses nada têm a ver com o tráfico humano na África e que os africanos se ofereceram à escravidão? Pois, a grosso modo, é exatamente este o teor da Base Nacional Comum Curricular, lançada pelo governo golpista de reforma do ensino médio, sancionada por Temer. O que surgirá dessa aberração será um grande apartheid socioeducativo, colocando de um lado estudantes preparados em caras e plurais escolas privadas e do outro milhões de estudantes precariamente formados por escolas públicas restringidas em seu dever e em seu direito de ensinar com qualidade. O que se recriará será um fosso educacional como há muito não temos no país. Como esses dois lados disputarão vagas nas universidades, vagas no mercado de trabalho, oportunidades? Quais as chances que serão reservadas aos jovens alunos das escolas públicas? Que futuro poderão ter? E o que será feito dos milhões de professoras e professores de disciplinas opcionais, flexíveis, dispensáveis? É exagero afirmar que engrossarão as fileiras do ou do desemprego? A política neoliberal para a educação pública, traduzidas pelo BNCC e pela Lei da Reforma do Ensino Médio, é mais um grave retrocesso imposto pelo governo golpista na direção oposta aos interesses da sociedade. A reação provocada não tem sido pequena. Por isso, talvez, para conter a insatisfação, o governo golpista de Michel Temer ensaia agora uma pífia farsa democrática em torno do assunto. No último dia 23 de julho, em plenas férias escolares, o Ministério da Educação lançou uma convocatória urgente para que as 28 mil escolas públicas de ensino médio de todo o país debatam a Base Nacional Comum Curricular. A data imposta para a consulta será amanhã, dia 2 de agosto, apenas uma semana depois da convocação, em cima do final do recesso escolar. Segundo os sindicatos e entidades de professores, o governo enviou um roteiro fechado de atividades fragmentadas por áreas, com perguntas prontas e direcionadas para evitar questionamentos maiores e mais profundos. É ou não é manobra descarada? É ou não é um mero arremedo de reflexão? Não há qualquer condição de estabelecer uma discussão séria nesses termos. O debate em torno das 150 páginas do documento tem que envolver no mínimo 500 mil de professores, quase 8 milhões de alunos e cerca de 12 milhões de pais e responsáveis. Como fazer isso em meio período de um único dia? Só há um meio de reagir a essa farsa: é rejeitar o roteiro imposto pelo governo golpista de Temer e transformar o dia 2 de agosto, amanhã, em dia de luta em defesa da educação pública gratuita, de qualidade e democrática. O que queremos é a revogação das nefastas bases Nacional Comum Curricular e da reforma do ensino médio neoliberais. Respeito à educação, respeito a educadores, respeito aos estudantes, respeito à sociedade brasileira. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar 144/2015, de autoria do vereador César Maia, que dispõe sobre a obrigatoriedade em destinar áreas para estacionamento de bicicletas em locais de grande afluxo de público e determinados locais privados. Revoga a Lei Complementar Municipal número 77, 28 de abril de 2005 e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o vereador César Maia. Senhor presidente, apenas fazendo memória, um tempo atrás,
estudantes de Direito do IBMEC do Centro, vieram à Câmara Municipal, de certa maneira, para verificar que espaço eles teriam para apresentar projetos de lei aqui. E eu fui um dos vereadores que recepcionei os estudantes e meu gabinete, junto com eles, desenhou esse projeto de lei, que foi aprovado com distinção em primeira discussão, e eu venho pedir às senhoras e senhores vereadores que reiterem o voto em primeira discussão, aprovando agora em segunda discussão. Em votação, a matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Votação liberada. Como vota a nossa vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 29 vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafa. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei Complementar número 44/2017, de autoria do vereador Tarcísio Mota, que acrescenta parágrafo único ao artigo 135 da Lei Municipal número 94 de 1979. A matéria, enquanto sem votação, exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mota. Senhores vereadores, apenas mais uma vez para explicar esse projeto, eu inclusive entreguei para vários dos senhores uma explicação aqui por escrito. Hoje o município estabelece 4 faixas de pagamento de diária para um servidor que vai viajar a serviço. A questão é que a diferenciação entre as 4 faixas não está de acordo com aquilo que a gente espera. Ou seja, a diária precisa ser o suficiente para que uma pessoa que está a serviço tenha acomodações confortáveis, possa se alimentar, mas não deve ser algo para dar algum tipo de privilégio. Fazendo um levantamento, por exemplo, sobre diárias para viagens à Europa de um servidor que vá a serviço, se ele for um secretário, ele recebe por dia 435 euros. Se for um DAS 10, 350. Se for um DAS 8, 319. Se for um DAI 6, 295 euros. E em todos os hotéis que nós levantamos, por exemplo, para a cidade de Paris, é possível estar hospedado e fazer 2 boas refeições com no máximo 200 euros por dia. Portanto, não faz sentido que a diária seja 435 euros, o dobro, e esse valor está aqui na tabela, disponível para quem quiser, é do mais caro dos hotéis que nós levantamos, de um padrão absolutamente razoável. Por isso, a nossa perspectiva é que não haja mais diferenciação. E aí, é claro, a Prefeitura continua com a sua prerrogativa de estabelecer o valor. Nós não estabelecemos o valor, porque não podemos fazer isso por iniciativa. Mas, para que não haja mais diferenciação, e óbvio, seja um valor razoável. Só a título de informação, a Prefeitura gastou com diárias ano passado R$500 milhão. Nosso projeto de lei pode reduzir isso em 40% até 50%, portanto uma economia para os cofres do município.
Por isso eu peço o voto favorável dos nobres colegas. Matéria está em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, vereador Dr. Jairinho. Vereador Tarcísio, eu não sou, assim, contra o mérito do projeto, eu não sou contra. Mas eu não criei juízo de valor a respeito do projeto, por conta que a gente tem que entender também a natureza da viagem e quem vai fazer a viagem. Eu acho que carece de discussão. Eu ia propor, assim, no escuro eu vou votar não. Não, eu vou votar não. Se puder adiar, aí a gente... Não, prefere que adie ou não? Não, eu não vou orientar a bancada. Eu vou votar não porque eu não criei um juízo de valor sobre isso. Eu não vou orientar a bancada não. Obrigado, presidente. Em votação. Votação liberada. Votação nominal. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 12 senhores vereadores, não 3. Total de 15. Não há quórum para deliberar nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca a sessão, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.